Oi, gente! Sejam bem-vindos à nossa aula de Educação Física. Eu sou a professora Jucimara Brito e estou aqui juntinho de vocês para nós conhecermos e explorarmos mais um conteúdo de Educação Física. Vamos ver o que nós iremos fazer na aula de hoje? Bom, hoje é a nossa aula 14, é a aula de revisão e avaliação. Então, no dia de hoje, nós vamos relembrar tudo aquilo que nós vimos nesta unidade. Vamos lá? Muito bem, então hoje é dia de nós revisarmos tudo aquilo que nós aprendemos, que nós vimos na unidade 2. Vamos lá então? Então eu já peço para que vocês observem aqui ao meu lado, né? Nós começamos a falar a respeito dos esportes de marca, especificamente da natação. E eu pergunto para vocês, vocês lembram o que são esportes de marca? Se não lembram, vamos conferir novamente a definição. Então observem. O que é um esporte de marca? É um conjunto de modalidades que se caracterizam por comparar os resultados registrados em segundos, metros ou quilos. No caso da natação, é através do quê? Dos segundos, minutos, centésimos, não é mesmo? E aí, como exemplo, eu trouxe para vocês a patinação de velocidade, o atletismo, o remo, ciclismo, levantamento de peso, esse aí está relacionado à questão dos quilos, né? E a natação. Então, nós temos aí alguns desses exemplos de esporte de marca. E eu trouxe para vocês justamente a natação. Então, observem novamente aqui o nosso cenário, já vai puxando na memória de vocês, né? O que tem na natação mesmo, quais são as suas características, essa piscina, que tamanho ela é mesmo, hein? Nós vamos revisar, relembrar tudo isso. Vamos começando ali também pela questão do nadar. O que é nadar? Vocês lembram? Vamos lá. É a capacidade do homem e de outros animais de se deslocar no meio líquido, através de movimentos com ou sem auxílio de um objeto. Normalmente, quando a gente está aprendendo a nadar, a gente faz mais uso desses objetos, né? Que são aí os flutuadores, certo? Os aquatubos, dentre outros, tá? Mas depois que a gente aprende o movimento e toda essa técnica, a gente já consegue nadar sem nenhum auxílio, certo? Vamos prosseguir? Muito bem. E aí eu apresentei para vocês algumas finalidades, né? Para que se usa ali o nadar? Para que serve? Então, observem aí. Primeiro, para desenvolver as habilidades motoras, como coordenação, resistência, na verdade, habilidades e capacidades físicas, né? Nós temos aí a coordenação, a resistência, a flexibilidade, o equilíbrio, noção espaço-temporal, certo? Então, tudo isso é desenvolvido na natação, com o nado, na verdade. Outra finalidade é que o nado já foi utilizado como treinamento militar, né? Também com a questão do tático. Mas também pode ser utilizado aí como salvamento e também é uma questão de segurança para todos nós. Mais uma vez eu enfatizo para vocês a importância de a gente aprender a nadar, principalmente nas regiões que são rodeadas aí pelos rios, lagos e igarapés, que é o nosso caso, né? Então a gente tem que aprender a nadar. É uma questão de segurança, principalmente nós que gostamos de andar muito de barco, de canoa, tá certo? Outra finalidade da natação, do nado, é como atividade física que já se junta aí à questão do lazer e recreação. Quem é que não gosta, né, de dar um tibum aí nas praias, no igarapé, no lago, no mar também, certo? E outra finalidade que nós podemos observar muito bem nos dias de hoje é a questão do esporte e da competição. Nós temos aí muitos nadadores incríveis que são reconhecidos aí mundialmente, né? Nadadores brasileiros, que daqui a pouquinho eu falo um pouco mais para vocês, tá bom? Então, observem. Falando um pouco da piscina, vocês lembram aí quanto tem aproximadamente de tamanho essa piscina? Vou falar para vocês. Uma piscina olímpica, ela tem 50 metros de comprimento
por 25 metros de largura, com 3 metros de profundidade, aproximadamente, tá? E ela é dividida em raias. Quantas raias? 10, mas apenas 8 são utilizadas numa competição, tá bom? As duas raias das pontas, né, da ponta direita e da ponta esquerda, elas não são utilizadas, certo? Que é justamente para que a água do movimento que vem aí do nado dos nossos atletas, ela possa ir para essas raias, tá? Então, essas raias, as que são utilizadas são as 8 do meio, tá certo? E tem justamente essa separação para não prejudicar o nado de um atleta. Tipo, eu estou nadando aqui, aí para eu não prejudicar o nado do meu atleta adversário, tem esta separação. Certo? E aí vocês viram que tem vários equipamentos tecnológicos, principalmente para arbitrar, né, para arbitragem desse esporte. Nós temos aí as superfícies de contato, né, as placas que acusam quando um nadador chega e quando o outro nadador sai. Lembrando que mesmo tendo toda essa tecnologia, são 52 juízes, ou seja, 52 pessoas de olho para verificar se tudo está saindo conforme, né, o planejamento deles. Tem ali juízes para saída, juízes para chegada, juízes para voltas, né, para as voltas que eles dão dentro da piscina e para todo o andamento, certo? Então, aí, lembraram de todas essas informações? Muito bem. Agora, eu quero relembrar com vocês a questão dos nados. Vocês lembram quantos estilos existem? Existem quantos? 4 estilos. E agora eu quero relembrar com vocês cada um deles. Vamos lá? Então, o primeiro estilo que eu vou trazer para vocês, observem aí, é o nado crawl. O nado crawl, ele é o mais rápido de todos, né? Vocês podem ver aí pelo posicionamento. Então, olha só, o atleta, ele posiciona-se com o peito voltado para o fundo da piscina, ou seja, em decúbito ventral. Ele fica na posição horizontal ao nível da água, executando movimentos circulares alternados com os braços em posição paralela ao corpo. As pernas movimentam-se para cima e para baixo, também de forma alternada, como vocês estão vendo aí, ó. Pernas e braços trabalhando de forma alternada. Quando um dos braços está fora da água, o nadador pode virar a cabeça para respirar desse lado. Então, observem aí, ó. Dá para ver direitinho a hora que esse nosso personagem respira. É quando o braço está para fora da água, ó. Ele consegue fazer uma rotação no tronco e respirar tranquilamente. É preciso fazer isso? Sim, é preciso. Como é que ele vai aguentar fazer a prova até o final, tá? Então, precisa ter esse momento do respirar. Então, esse é o nado crawl. Guardem aí. É o nado mais rápido que existe. Tanto é que quando o nadador ele pode escolher um dos nados, né, para competir, ele vai escolher o nado crawl. Prosseguindo, o outro nado que eu vou mostrar para vocês é o nado costas. Ele é bem parecido com o nado crawl, só que o nosso nadador ele está em decúbito dorsal, ou seja, ele está com a costa de fundo para a piscina, para o fundo da piscina, né? E a barriga para cima, para o teto, no caso. Então, olha só, o nado costas é similar ao crawl, sendo praticamente uma inversão deste. O atleta posiciona-se em decúbito dorsal para o fundo da piscina, ou seja, ele fica com o peito voltado para cima e as costas voltadas para o fundo da piscina. E aí percebam os braços e as pernas trabalhando alternadamente também, certo? Então, esse é o nosso nado costas. E aí ele é um pouco mais fácil para a questão da respiração, até porque o rosto do nosso nadador está virado para cima, né? Muito bem, prosseguindo, um outro estilo de nado é o nado peito. Observem aí o nosso nadador. Esse nado, ele já é um pouquinho mais complicado de se aprender, porque são muitos movimentos diferentes, né? Começando aí pelos movimentos dos braços, da saída do peito, do corpo, né? E das pernas também. Então, olha só as informações a respeito do nado peito. Ele é o mais lento dos estilos.
é o mais lento, tá? Então, é claro que quando for numa competição e o nadador, ele tiver a oportunidade de escolher qual nado ele vai fazer, com certeza não será o peito, porque ele é o mais lento, tá? Ele acontece em decúbito ventral, os movimentos de braçadas e pernadas têm que ser simultâneos para seus respectivos membros e a cabeça tem que quebrar a superfície da água a cada ciclo de braçada e pernada. Observem. Na hora que ele faz o movimento com os braços é quando a cabeça sobe, né, e quebra a superfície da água. Na verdade, o peitoral, o corpo, né? Então, esse é o nado peito. Bem interessante, né? E a respiração ocorre quando? Justamente nessa saída dele, né? Quando ele quebra essa superfície. Prosseguindo, nós temos aí o nado borboleta, que é um nado lindíssimo, eu gosto bastante, principalmente por conta do movimento ondulatório, né? Então, olha só, o nado borboleta é o mais difícil de ser realizado por ser o mais pesado, ou seja, exige muito mais do corpo, tá? Ele exige força para empurrar a água e, ao mesmo tempo, flexibilidade para enfrentar a resistência dela. Os braços devem ser levados juntos à frente por sobre a água, como vocês estão vendo aí, ó. Vejam que na cada braçada o braço sai da água, né, os dois simultaneamente e retorna novamente, tá? Então, mais uma vez, os braços devem ser levados juntos à frente por sobre a água e trazidos para trás, enquanto as pernas, elas realizam movimentos de cima para baixo simultaneamente, juntas. Observem que ela faz um movimento ondulatório, é como se fosse um rabo de sereia, digamos assim, tá? Só para vocês entenderem melhor. Então, esses são os 4 estilos de nado. E aí vocês devem se perguntar, professora, mais uma vez, quais são os benefícios mesmo de aprender a nadar? Falei para vocês, né? Tem inúmeros benefícios. Tem a questão de aprender a coordenar os movimentos, de trabalhar a questão da respiração, dentre vários outros, né? Bem interessante. Então, observem aí outros benefícios. Auxilia no controle do peso e na queima de calorias, exercita o corpo sem impacto intenso sobre as articulações, hipertrofia muscular, né? Vai melhorar a sua postura, vai melhorar a resistência cardiorrespiratória, vai aliviar o estresse, sintomas de ansiedade e de depressão e vai trabalhar a questão da memória e da concentração, até porque você tem ali que fazer os movimentos educativos, né, para aprender ali cada movimento específico de cada nado, certo? Então, esses são os benefícios da natação para a nossa saúde. Prosseguindo, eu quero novamente relembrar para vocês algumas dicas, né, para a gente iniciar a prática de natação. Primeiro, vocês vão ter que procurar um local e um profissional habilitado, né, que realmente saiba como ensinar, tenha como passar todas as técnicas para vocês. Segunda dica, familiarize-se com a água, tá? Terceira dica, providencie os equipamentos básicos como touca, roupa, óculos, né? Caso o professor peça também, depois de um tempo você vai sentir a necessidade de ter esses equipamentos. Quarta dica, pratique regularmente, não é porque você não conseguiu fazer o movimento na primeira vez é que você vai desistir, não. Lembre-se que tudo é prática. E quinta dica, respeite a sua evolução, respeite o seu corpo, respeite o seu tempo, que eu tenho certeza que vai dar certo, tá bom? Prosseguindo o nosso momento de revisão, vamos para a nossa próxima aula. Agora eu quero que vocês relembrem aqui os esportes de precisão. Vocês lembram o que tem de semelhante entre essas imagens? Aqui eu estou apresentando para vocês o quê? O curling, mais aqui o jogo de dardos e abaixo nós temos o boliche. Todos eles, qual é o objetivo? Acertar um alvo, tá? Por isso que eles são classificados como esportes ou jogo de precisão. Vamos ver a definição? Vamos relembrar? Então, olha só. Os esportes de precisão são um conjunto de modalidades que se caracterizam por arremessar,
lançar um objeto procurando acertar um alvo específico ou a proximidade do objeto arremessado ao alvo. E aí nós temos alguns exemplos, como golfe, sinuca, boliche, tiro esportivo, tiro com arco e flecha. Nós temos dardos, croquet, curling e bocha, dentre vários outros, tá bom? E aí, quais são as principais características desses esportes de precisão? Observem aí, primeira principal característica, não há confronto direto entre os participantes, certo? Então, cada um vai jogar ali na sua vez. Segundo ponto, o desempenho do jogador é que determina a vitória, ou seja, é a forma como ele fez, que ele realizou aquela jogada, é que vai determinar se ele é vitorioso ou não. Nós temos aí outro ponto, os competidores precisam de uma pontaria precisa ao usar os instrumentos apropriados para cada modalidade. Então, pela aquela imagem que vocês viram ali na frente, né, lá no início da nossa aula, vocês viram que cada um deles é um esporte, é diferente um do outro, e cada um deles vai ter o seu instrumento apropriado, mas o objetivo final vai ser sempre o quê? Você ter precisão na jogada, ter pontaria, tá bom? Outra principal característica, o jogo deve ter movimentos controlados no manejo do objeto para arremessar, bater ou lançar e acertar o alvo determinado. Então, para vocês relembrarem cada um desses jogos, né, desses esportes, eu quero mostrar para vocês um vídeo e daqui a pouquinho a gente comenta mais sobre cada um deles. Observem. Muito bem, e aí, já relembraram como se joga cada um deles, né? Agora nós vamos rever novamente esse vídeo e eu vou explicando aí algumas situações para vocês de cada um deles. Vamos lá? Então, observem aí o nosso jogo de boliche. Observem que nós precisamos ter o quê? Primeiramente, uma pista, como vocês estão vendo aí. E lá no final dessa pista, nós temos 10 pinos organizados no formato de triângulo. Então, o jogador ele tem que acertar ali os pinos de uma vez só. Lembrando que se ele derruba os 10 pinos de uma vez, ele fez um strike. Se ele derrubou uma porção na primeira jogada e depois, na segunda jogada, outra porção, o restante dos pinos, ele fez um spire, certo? Muito bem, então observem mais uma vez a jogada, lembrando que cada atleta, cada jogador tem direito a 2 jogadas. Prosseguindo, nós temos o curling. Aí vocês lembram que o curling, ele é um esporte de inverno, né? Que ele é praticado aí nos Jogos Olímpicos de Inverno. Nós temos aí uma pista longa também, onde o nosso atleta, ele vai lançar uma pedra de granito que deve deslizar por toda esta pedra até chegar no seu alvo, como vocês vão ver aí no vídeo. Observem. A pedra vem deslizando e o alvo dele é justamente esse círculo menor. E aí vocês estão vendo um dos atletas trabalhando ali fortemente, como se ele estivesse varrendo. Para que serve mesmo essa vassoura?
para diminuir o atrito da pedra de granito e a pista, para que essa pedra ela deslize melhor, né? Lembrando que esse ato de varrer também serve para mudar a direção ou manter a direção dessa pedra de granito, certo? Então, observem um pouquinho mais. Oh, muito bem. Prosseguindo, nós temos aí o jogo de dardos, que também é um jogo muito interessante, que vai trabalhar essa questão da pontaria. Aí eu quero que vocês observem o nosso alvo, né? Ele tem várias divisões, mas eu quero que vocês se concentrem ali no núcleo do nosso alvo, que tem 2 círculos. O círculo menor, ele vale 50 pontos se essa pessoa conseguir acertar. E o círculo que tem que é um pouquinho maior, vale 25 pontos. Então, as pessoas que jogam dardos, elas sempre vão focar aí nesses 2 círculos. Mas é claro que o restante do alvo, né, tem aí a questão da pontuação, mas não tão elevada quanto o núcleo do alvo, o meio do alvo, tá bom? E aí, na mão do nosso atleta, nós temos os dardos, né, que são esses objetos que tem uma pontinha, que é justamente para quando você lançar, ela segurar no alvo, certo? Muito bem, observem mais um pouquinho do vídeo. E aí nós temos um desafio nesse aí, né, que é lançar dentro desses outros círculos, do círculo amarelo e o círculo verde. Lembrando que tem várias modalidades, né, várias formas de se jogar o jogo de dardos e que há bastante competições. Muito bem, agora que a gente já relembrou, né, cada um desses jogos, vamos prosseguir. Eu quero novamente relembrar com vocês os benefícios dos esportes de precisão. Então, observem aí. O primeiro benefício é a melhora da atenção e concentração. E aí é só lembrar aí dos três jogos, dos 3 esportes que eu apresentei para vocês. Vocês viram ali que o jogador, que o atleta do curling, ele estava muito concentrado na hora de lançar a pedra de granito. Por quê? Tem que ser um lançamento certeiro, né? Ele tem que fazer a pedra deslizar até o alvo. E se por um acaso ela desviar, ele tem ajuda aí dos outros atletas para fazer ela entrar no rumo novamente, tá? Então, isso vai melhorar a atenção e a concentração desses atletas. Isso no boliche e isso no jogo de dardos também. Até porque quando a gente vai fazer um lançamento ou um arremesso, a gente fica ali com foco total, que é para mirar bastante o nosso alvo, né? Outro benefício é que desenvolve as habilidades motoras finas, certo? Prosseguindo, nós temos aí a melhora da postura. Cada jogo vai exigir que a gente tenha uma postura melhor na hora de jogar o nosso objeto para lançar no alvo, certo? Outro benefício, promove a disciplina pessoal, você se torna uma pessoa mais disciplinada, até porque não só os jogos de precisão, mas todos os outros, tá bom? Outro benefício, desenvolve a resiliência e a capacidade de lidar com fracassos e sucessos de forma equilibrada, ou seja, através desses esportes ou dos outros também, de marca, dentre outros, você vai aprender a saber lidar com o ato de perder e ganhar, porque isso existe, né, em todo canto, em toda prática esportiva. Quando você vai para uma competição, você vai ciente que ou você vai ganhar ou você vai perder e você vai ter que saber lidar com isso. Prosseguindo, temos mais alguns benefícios. Vai melhorar a capacidade de tomada de decisões e vai desenvolver as habilidades de planejamento e estratégia. Então, como vocês viram, né, para praticar esses esportes, a gente tem que aí montar estratégias, tem que planejar para que a gente possa chegar lá no nosso alvo. Então, mais uma vez, observem aqui as imagens e já guardem aí as informações de cada um desses esportes e jogos de precisão, certo?
Muito bem, alunos, espero que vocês tenham gostado desse momento de revisão. A gente vai finalizando por aqui e a gente se encontra numa próxima oportunidade. Até mais!